Fala galera, tudo bom? Então, quem for ver esse vídeo pelo YouTube, tá começando uma live aqui pelo Instagram. Esse vídeo eu normalmente não deixo no Instagram, vai direto pro YouTube. Esperar a galera chegar aqui. Nosso tema hoje é obesidade e jiu-jitsu, beleza? Então, tudo bom? Nosso tema é obesidade, né? E jiu-jitsu. Obesidade versus jiu-jitsu, né? E como o vídeo vai ficar pro YouTube, explicar um pouco aqui como é que vai ser. Beleza? Então, galera, a gente vai falar sobre obesidade. Eu vou ter alguns tópicos aqui para falar da obesidade. Depois entrar nas aulas de jiu-jitsu, como é que a gente realmente combate a obesidade. E vou mostrar onde tem erro quando fala que a dinâmica básica dos treinos por aí, ok? Só esperar a galera chegando e aí a gente vai dando seguimento ao nosso tema de hoje, beleza? Obesidade versus jiu-jitsu é o tema de hoje, galera. Eu não lembro onde coloca o nome, acho que já passou. Tudo bom, Mica? Não tem. Eduardo Enes. Vamos falar hoje sobre obesidade e jiu-jitsu, hein? Beleza? Vamos que vamos? Só esperar a galera chegar aqui pra gente poder começar a conversa. Normalmente eu dou um tempinho aqui, até 5 minutinhos. E aí a gente dá introdução ao tema. Esqueci aqui, ó. Foi. Lucas. Tudo bom, Lucas? E aí, Lucas? Tranquilo? Então, galera, nós temos hoje obesidade e jiu-jitsu, hein? Só dá um tempinho aí. Fala aí, Lucas. Tá sem treinar jiu-jitsu ou tá treinando, mas não tá sendo o que você queria? Estão conseguindo me ouvir? Tá de boa? Tranquilo? Show. Daqui a mais ou menos o Walter Diniz. Daqui a mais ou menos 1 minuto e meio a gente começa o conteúdo, hein? Quem for chegando aí, pega papel e caneta, se precisar anotar alguma coisa, sempre tem uma dica aí que pode fazer diferença na sua aula. Tava treinando em um lugar diferente, mas não tenho rendimento. Entendi. Complicado. Então, galera, lembrando, perguntas, balãozinho com interrogação, beleza? Então, vai fazer alguma pergunta, joga lá no balãozinho, aqui nos comentários pode ficar interagindo. E aí a gente vai dando a dinâmica da live aqui. Algumas coisas eu consigo olhar aqui e ver rápido, mas quando é uma pergunta, normalmente eu gosto que coloque na interrogaçãozinha ali, porque depois eu posso voltar nela e responder direitinho, a pergunta fica aparecendo para vocês. Beleza? Humberto. Vamos falar de obesidade e jiu-jitsu, Humberto? Sempre presente. Vamos lá então. Então, galera, o nosso tema é obesidade e jiu-jitsu, ok? E aí, vamos nessa. Então, nós temos obesidade e jiu-jitsu. Eu fiz as minhas anotações de sempre. Hoje eu destaquei a folha porque acabei anotando quando eu fui ver. Tava no meio
de um conteúdo que não era para eu perder. Eu falei, vou arrancar a folha, que senão depois vai estar cheio de assunto que não tem nada a ver. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que se situar em relação à obesidade, né? Obesidade aí botar aqui a doença do século. O mais importante de tudo, tá? Não confunda uma pessoa que está acima do peso dela, tá? Com ser obesa. E não confunda a obesidade, que é uma patologia, tá? Com se aceitar. Porque às vezes a gente vê uma galera botando algumas coisas, não é bem assim. Se você é obeso, tá? Ou se você conhece alguém que é obeso, isso é uma patologia. Isso tem um problema, tá? E deve ser cuidado, porque quando a gente fala que é uma patologia, é algo que está agredindo o organismo da pessoa. E algo que agride o organismo, né? Não pode ser benéfico, não pode estar coabitando com a gente, né? Claro, se não tiver jeito de tirar, beleza, mas quando tem jeito, o ideal é que a gente cuide. E na maioria das vezes, quando a gente pensa em obesidade, né, a gente consegue, através de exercício, acompanhamento médico, né, psicológico, nutricional, endócrino, quando necessário sempre, a gente consegue reverter o quadro, tá? Porque, tanto que vocês já devem ter escutado a gente falar, ele tem mente de gordo, né? Utiliza essa frase, tá? Não olha pelo lado pejorativo, é a frase em si que é o que se utiliza. A pessoa quer dizer o quê? Às vezes a pessoa perde peso, mas ela continua com o psicológico de quem comia muito, né? Tanto que quem faz cirurgia hoje em dia, desde o começo, mas hoje em dia estão pegando mais nisso, né? Tem um trabalho, um acompanhamento psicológico muito forte. Muitas pessoas que fizeram redução de estômago, né? Fizeram bariátrica e as outras cirurgias que tem, que são um pouco menos invasivas, mas de qualquer jeito ela tem essa ideia de redução de peso mais rápido. Muitas pessoas que fizeram voltaram a ter o peso e até pior do que estava. Então, não é a cirurgia que vai salvar a vida da pessoa. A cirurgia é um meio pelo qual ela, de repente, tem um fôlego maior para fazer isso. Mas ela depende de uma rotina de exercício, depende de uma rotina diferenciada depois. Beleza? Então, isso aí seria a nossa introdução, assim, para a gente ter uma noção, né? A obesidade, ela é um mal, botar do século, né? Porque cada vez mais a gente está ficando sedentário, muitas pessoas, ainda mais agora com a pandemia, que as pessoas estão ficando em casa, home office, trabalho em casa. Tinha muitas pessoas que o exercício era o deslocamento, a atividade, né? Era o deslocamento para o trabalho, às vezes ia andando no trabalho, dependendo do lugar não tem elevador, até tem, mas para comer mais rápido, desce de escada, sobe de escada. A única atividade que ela tinha no dia era essa. E agora as pessoas estão privadas disso, né? No sentido de que foi para home office e em casa ela tem mais liberdade, come a hora que quer, come trabalhando, às vezes, dependendo da situação, se não tiver que ficar ao vivo ali na câmera, né? Então tá fazendo trabalho, tá comendo, fica nas situações mais sedentárias possível, que agrava mais ainda a condição da obesidade ou a condição do sobrepeso e futuramente vira uma obesidade. A obesidade, ela carrega outras doenças, né? Então, normalmente a pessoa obesa, ela tem problema de pressão, né? Ela tem alguns distúrbios de pressão, ela carrega algumas doenças plurimetabólicas, né? Então ela vai acabar arrastando outros problemas hormonais, dificuldade de produção hormonal ou mesmo, né, dificuldade de relação com os hormônios ou de sensibilidade com os hormônios que ela já tem. Um desses hormônios é a insulina, resistência à insulina e, né, mais à frente, diabetes, né, e entre outras coisas. Alguns estudos já correlacionaram a obesidade até com alguns tipos de câncer ou maior chance de ter esse problema. E, né, hoje em dia, vivendo o tempo de Covid, né, a gente tem
a ideia da obesidade sendo um agravante para a condição da doença. Beleza? Isso é importante a gente pensar, porque você que é professor de jiu-jitsu, você que está no meio de jiu-jitsu, né? Ou que pensa ser professor, são essas pessoas que vão acabar chegando na sua aula de jiu-jitsu, pedindo para fazer uma aula experimental ou perguntando para você se a sua aula, né, vai ajudá-la a combater a obesidade. Eu vou te mostrar aqui, né, vou te explicar e vamos chegar junto nesse conhecimento, porque que normalmente as aulas de jiu-jitsu não combatem a obesidade. Elas fazem perder peso, são coisas diferentes. A gente vai entrar nesse assunto, beleza? Então, o que é a obesidade? A obesidade é um acúmulo, né? O teu corpo vai ter um acúmulo de gordura, um acúmulo do tecido adiposo, e aí é muito importante entender que gordura, galera, ela é ruim quando a gente pensa em exagero, mas a gordura ela é boa para o nosso organismo quando ela está equilibrada. Nosso corpo precisa de gordura. Alguns hormônios são a base de gordura, que a gente chama, né, de lipídios, né? A estrutura da membrana da nossa célula é um lipídio, é um tipo de gordura, né? Algumas estruturas da nossa célula dependem, né, da gordura em si, dos lipídios, né? Então é importante, não é algo, então eu tenho que eliminar a gordura do corpo. Não, você tem que equilibrar a sua relação com essa gordura, beleza? Então a gordura faz parte do nosso organismo, ela está para o nosso organismo de forma benéfica quando bem utilizada, beleza? Agora, o nosso corpo entende que, por exemplo, o carboidrato, né, quando ele não é utilizado de forma total ou eficiente, né, dentro do nosso organismo, ele é acumulado como gordura. E aí começa a vir a parte ruim, porque quase tudo que a gente tem hoje em dia aí é carboidrato, né? Principalmente esses alimentos aí, a gente tem fast food, pizzarias, agora com entrega em casa, então só está atrapalhando a vida dos outros. E então faz parte aí de um combo, né, todo esse processo. Mas conseguiram entender a ideia da obesidade? Então você começa a acumular, né, bastante gordura no teu organismo, tá? E essa gordura que teu corpo acumula, primeiramente ele está fazendo isso que ele acha que vai precisar dessa gordura em algum momento, né? E essa gordura ela não está ali por estar. Teu corpo não acumula gordura porque ele acha bonito. Teu corpo acumula gordura porque a gordura é fonte de energia. É como você começar a ganhar dinheiro, não ter com que gastar e você começa a juntar. Tu fala assim, cara, vou juntar esse dinheiro aqui porque pode ser que mais à frente eu precise gastar. É basicamente isso. Então, a energia do nosso corpo é a moeda de troca, né? Então, se você tem energia, é o que você gasta, é o que você compra, entre aspas, né, um movimento. Para eu dobrar aqui, né, flexionar meu cotovelo, eu comprei esse movimento com energia. Eu gastei energia. E essa energia da musculatura a gente chama de ATP, mas não grava isso não, só para você entender. É uma energia rápida. Só que essa energia vai acabar. E depois eu preciso tirar de algum lugar. A primeira reação ali que eu vou ter para tirar, sem ser a que está estocada, é através logo após eu gastar a que está estocada, é da glicose, né? Que é aí uma fração do carboidrato, é um tipo de carboidrato. O carboidrato vai ser quebrado em glicose. Depois que ela acabar, ou que a atividade continuar em determinada intensidade, eu vou recorrer às gorduras. Então, ela faz parte do nosso metabolismo. E o nosso corpo guarda, dinheiro ele guarda, né? Isso é importante. Tranquilo? Por que é importante eu entender isso? Porque isso é algo natural do meu organismo. Isso vai acontecer naturalmente. Beleza? Aí, chega um momento que essa gordura começa a acumular demais. E aí o teu corpo começa a pegar esses tecidos adiposos, né, que são os tecidos que guardam gordura, e ir acumulando demais. E aí ele também acumula perto dos órgãos, né, entre os órgãos, que a gente chama de gordura visceral, que é a pior gordura que tem, né? É aquela barriguinha de chope, principalmente no homem.
essa é a pior gordura que tem, porque ela está associada diretamente a doenças cardíacas, tá? Isso é ruim, olha só, essa gordura está associada à doença cardíaca. Então, não é ter uma barriga tanquinho, mas é diminuir esse volume dessa gordura visceral, que ela não só, né, vai dar o risco aí da doença cardíaca, como, né, ela também prejudica o funcionamento dos órgãos que estão em volta, inflamando. E aí o próprio tecido de gordura tem alguns tipos de tecido, né? Basicamente, um tecido que ele é mais fácil de utilizar a gordura que está nele, e um outro tecido que é mais difícil de utilizar a gordura que está nele. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para a gente ter uma noção geral. E aí, um desses tecidos, né, que é esse tecido que a gente tem mais dificuldade de utilizar, ele também produz alguns hormônios que acabam prejudicando, né, aquela região, inflamando aquela região, e essa inflamação em volta dos órgãos ali gera complicações, tá? Tanto como eu falei, de funcionamento dos órgãos, como começa a mudar a sua relação com os hormônios. Isso é obesidade. Olha só que doideira que a gente já conversou até agora, né? A gente teve uma noção do que é obesidade. Agora eu falei o que acontece dentro do organismo, né? E essa começa a liberar toxinas naquela região, inflamação naquela região, que faz com que o seu corpo fique sobrecarregado o tempo todo de combater essa inflamação. E essa sobrecarga do teu organismo abaixa a imunidade, tem várias outras complicações, beleza? A obesidade também, nesse tecido adiposo, também está relacionado com a produção, né, de algumas químicas, né, de alguns hormônios que acabam fazendo com que o seu cérebro entenda que você não está cheio, você não tem a saciedade. Então, se eu não estou com sensação de cheio, eu como de novo. E aquela vontade de comer vai permanecer por mais tempo, como se eu não tivesse comido, beleza? Isso também acontece e aí acaba prejudicando. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, tá? Você não nem toda a obesidade, quando chega à obesidade, ela partiu simplesmente que a pessoa tinha uma doença hormonal, né? Tipo um distúrbio da tireoide. A obesidade, ela parte por outros fatores e muitas vezes comportamental. Eu separei 3 fatores aqui que são importantes da obesidade: psicológico, né? Psicoemocional, vou botar assim, fisiológico e comportamental. A obesidade sendo criada ou agravada pelo fator fisiológico é quando os seus hormônios, os hormônios que você produz, que aumentam a temperatura do corpo, né? Por exemplo, hipotireoidismo, né? Que é um funcionamento mais lento ou defasado da tireoide, que produz alguns hormônios que aceleram ou retardam o metabolismo do corpo todo. Então, quando a pessoa tem um problema desse, ela engorda com mais facilidade. Entre outros problemas, né? Entre outros problemas hormonais que podem causar. Aí é um problema fisiológico, que podem causar obesidade ou começar a causar obesidade, tá? Qual seria o treino de jiu-jitsu ideal para um aluno obeso? Lucas, vou chegar lá. Eu vou fazer uma sequência aqui e eu vou chegar lá. Eu só preciso explicar isso, porque senão eu te dou a receita do bolo. E aí, quando faltar ingrediente, você não sabe fazer o bolo. Você não sabe substituir por alguma coisa. Por isso que a gente precisa entender esse cenário, beleza? Mas a pergunta é pertinente. A live é para exatamente isso. Para falar para vocês que tipo de treino no jiu-jitsu eu vou colocar para uma pessoa obesa ou vou colocar para poder ajudar a combater a obesidade, beleza? Deixa só a gente entender esse mapa, né, que tem para a gente poder depois avançar dentro desse território, tranquilo? Beleza? Então, tem o fator fisiológico, eu falei, que são problemas hormonais, aí a pessoa vai chegar a ter obesidade. E esses fatores, claro, né, deve ser assim que a pessoa perceber que ela está subindo peso, mesmo fazendo algumas atividades um pouco mais intensas, ela precisa recorrer ao médico. E às vezes mesmo com exercício, dependendo da configuração, mesmo com alimentação
um pouco mais adequada, ela ainda vai ter alguns problemas. Então ela depende da visão do médico, da orientação e do acompanhamento. Tranquilo? Os problemas, né? Os fatores psicoemocionais. Às vezes a pessoa não tem nada no organismo, né? Não tem nada, porém, por causa de um problema psicológico, uma depressão, ou um trauma muito grande, ela começa a desenvolver desenvolver uma compulsão alimentar, e através dessa compulsão alimentar, aí sim vai agravar lá na frente os fatores fisiológicos. Mas primeiro foi por uma questão psicológica, emocional. Ela teve um trauma, ela teve um choque, ela teve uma decepção, né? E às vezes, né, pode ser até uma decepção amorosa, nada a ver com o Dia dos Namorados está chegando aí, tá? Ame seu namorado, ame sua namorada, ame seus parceiros, para que você não tenha decepção amorosa e não corra esse risco. Brincadeiras à parte, mas é um fator psicoemocional, né, que vai agravar ou normalmente, né, desencadear aí o processo de obesidade. E o comportamental. E aí, galera, é uma parada que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a pessoa não tem problema fisiológico, ela não tem problema psicoemocional, psicológico, emocional, nada. O que ela tem é um problema comportamental. E normalmente, tá? Para acompanhar amigos, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Tem uma música, eu acho que é isso a música. Se não for, por favor, me perdoe que eu não sou músico, não sou cantor. Mas galera, amigo, né? Saúdes à parte. Eu não vou acompanhar um amigo, botar ali, vou ter que parar de beber, nem te conto. Mas eu não vou começar a acompanhar amigos que vivem com uma vida desregrada se eu percebo que essa vida, esse comportamental, que é social, tá prejudicando a minha vida. Então, galera, irmão, tu me ama, tu gosta muito de mim? Eu gosto de você pra caraca. Mas a forma como você tá lidando com a vida tá prejudicando a minha. Porque eu tô tentando te acompanhar e eu tô percebendo que eu tô ficando prejudicado nisso. Beleza? Então, se você realmente gosta de mim e é meu amigo, não me chama mais para essas saídas, não. Me chama para outra coisa, vamos bater um papo lá em casa, vamos para outro caminho, me chama para uma trilha, né? Me chama para uma reunião de amigos onde a gente não vai ter esse tipo de atividade, né? Ou de alimentação. Aí o cara passa a noite sem dormir, que já é ruim pro metabolismo dele, bebendo, comendo. Você já viu alguém beber e comer coisas que são saudáveis? Normalmente a pessoa bebe, ela come coisas gordurosas, é torresmo, é carne mais gordurosa, são coisas que normalmente, né, são batata frita, entre outras coisas. Por que eu tô falando isso? Lúcio, eu vou deixar de sair? Não. Você continua saindo, só estou falando que quando esse ato, né, quando esse comportamento, ele se torna nocivo à sua saúde, você tem que parar, é fato, tranquilo? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela tá saindo, tá fazendo as besteiras, comendo, vida desregrada, tá engordando, tá começando a entrar aí na obesidade, e ela associa, não, é porque o meu metabolismo é lento, não, é porque eu tenho problema, às vezes eu compenso na comida. Não, às vezes é simplesmente, ou inicialmente a questão comportamental. Muda o comportamento, né, que você já vai combater isso. Beleza? Aí o Humberto botou que tinha uma amizade assim, comida mineira, barriga do porco, só gordura. Eita, lelê. Mas isso é muito importante a gente ver. Sabe por quê? Porque o nosso limite, né, a gente tem que saber para que a gente não permita que outras pessoas ultrapassem os nossos limites, ou nos ofenda, ou nos agrida, né, ou nos faça mal de outras formas como essa que eu tô falando. Tranquilo? Beleza? Então isso é muito importante. E aí, galera, Lúcio, então se eu começo a obesidade por uma questão comportamental, eu posso depois evoluir para fisiológica e emocional? Com certeza, porque
elas estão entrelaçadas. Às vezes a ordem que começa é diferente, mas no final todas elas vão estar juntas, beleza? Porque depois a pessoa fica ansiosa, ela tá engordando, ela tá vendo que ela tá engordando, tá vendo que tá passando mal, tá vendo que tá tendo alguns problemas, até de autoestima, né? E aí ela começa a compensar na alimentação e isso aí vira uma bola de neve. Tranquilo? Então toda vez que você for combater a obesidade, se for obesidade, né? Mesmo, né? Se for a patologia, a doença, se já tiver nesse nível, não é um sobrepeso comum, tô 5 quilos acima do peso. Tudo bem, se quer cuidar, cuida, mas isso não é obesidade, beleza? Quando for cuidar, ela tem que ter uma equipe maior do que isso, um preparador físico ou um professor da atividade física, que no nosso caso vai ser o jiu-jitsu, né? Que é o que a gente está falando. Ela vai ter, tem que ter um nutricionista, né? Um endócrino acompanhando, para que ela possa... E se tiver outros tipos de doença cardíacas, que também vem acompanhado da obesidade, tem que cuidar com cada médico especialista. Beleza? Beleza? Jonathan, você disse uma vez que tem que estar no meio de pessoas que possuem a mesma visão que a sua. Acredito muito nisso. Isso, por exemplo, quando eu falo estar no meio de pessoas com a mesma visão que a gente, falando, você tem que conviver mais com pessoas que têm a mesma visão de mundo que você, senão você pode se perder. É diferente, tá? Não é renegar as pessoas que pensam diferente, que têm um time diferente, que tem uma visão política diferente, não é isso, tá? Uma escolha diferente, não é isso. Mas de pessoas que têm a mesma visão que você, que têm a mesma ambição no sentido de mover, né? De te mover que você, pessoas que querem crescer, pessoas que querem evoluir, essas pessoas têm que estar mais dentro do nosso convívio, beleza? Claro, porque se você começar a conviver com pessoas que são pessimistas, pessoas que te levam para baixo, pessoas que só pensam no lado ruim das coisas, pessoas que só pensam em ofender os outros, pessoas que só pensam em desumanizar as coisas, essas pessoas vão te fazer muito mal e vão te levar para outro caminho. Beleza? Então, falei aqui, né, de alguns males da obesidade, falei do que é a obesidade, falei dos fatores de obesidade, diferença entre perder peso e combater a obesidade, isso é muito importante. Porque o cara vai lá na tua academia, vai fazer jiu-jitsu, e aí você começa a dar treino para ele, entra aí no treino, jiu-jitsu perde peso, show de bola, jiu-jitsu perde peso, não combate a obesidade. Para o jiu-jitsu combater a obesidade, a gente depende de outros fatores, que tem como o teu jiu-jitsu combater a obesidade. Mas do jeito que as pessoas fazem, que é só ir lá e treinar jiu-jitsu, ela não está combatendo a obesidade, ok? Ela simplesmente está perdendo peso. Tranquilo? Perder peso não é combater a obesidade. Perder peso vai começar a treinar, aumenta o gasto calórico, aí dependendo da situação, você pode fazer uma dieta maluca da vida aí, que não tem nada a ver com nutricionista, que não tem nada a ver com a sua fisiologia, que não tem nada a ver com a sua saúde, e você desce o peso. Perdeu peso. E aí, combateu a obesidade? Não, porque se você fez uma dieta restritiva, por exemplo, tá? Que não era para você fazer, que seu organismo não estava preparado para isso, você pode desenvolver uma compulsão alimentar que agrava a sua obesidade, apesar de você ter perdido peso. Consegue entender a gravidade disso? Isso é muito sério, tranquilo? Então, perder peso não combate a obesidade. O que combate a obesidade é criar estruturas dentro do organismo do aluno, criar condições psicoemocionais para ele, começar a participar ideias na vida dele em que ele vai mudar o comportamento para que a partir daí ele comece a mudar a vida dele, ter um estilo de vida de fato e um treinamento que crie condições para que ele lá na frente utilize mais gordura como fonte de energia, que ele tenha mais sensibilidade à insulina, que ele tenha mais sensibilidade aos hormônios, que ele tenha uma estrutura muscular capaz de gastar mais energia, que ele tenha uma melhor relação de quebra de gordura, transporte de gordura e utilização de gordura na célula. É isso que você tem que fazer, beleza? Isso está combatendo a obesidade e não perder peso. Perder peso é uma coisa, combater a obesidade é outra. E aí o cara chega na tua academia e aí fala assim, pô professor,
tô com problema de obesidade, queria treinar aí. E o jiu-jitsu perde peso? Aí você fala, perde? Claro que perde. Pô, vem aí, bichão. Vamos treinar. Pô, olha só, fulano ali, ó, tava pesadão, perdeu peso e tal. Entra aí que você vai perder peso. Você não tá ajudando ele a combater a obesidade. Por quê? Como é que é o teu treino a partir daí? Que a gente vai falar lá na frente. É o quê? Aquecimento, técnica e rola? Só isso? Não tem uma estrutura? Tu não tá pensando na estrutura que tu vai mudar no organismo do teu aluno? Aí você tá causando um problema. Beleza? A gente vai conversar sobre isso. Realidade nos treinos de jiu-jitsu. Qual é a realidade nos treinos de jiu-jitsu hoje? Seja bem sincero, né? Qual é a realidade? Aquecimento, técnica e rola. E qual o tempo dos rolas? 5 minutos. Não é isso a realidade? Quantos rolas, Lúcio? Não sei como é que o professor organiza. Mas, no geral, acredita-se no jiu-jitsu que 10 rolas é o número mágico aí da evolução. Mas, assim, que acontece? Se a pessoa fica sempre na mesma, o organismo dela vai se adaptar, ela para de perder peso, para de ganhar condicionamento. E aí você parou, né, uma ação, né, um movimento do organismo da pessoa. Quanto mais comum o treino, né, mais fácil vai ser para o organismo da pessoa se adaptar. Qual é o trabalho do professor, Lúcio? O trabalho do professor é criar condições dentro do treino, tá? Fisiológica que eu tô falando. Condições de estresse dentro do organismo da pessoa, para que ela não se adapte. O organismo dela vai pro treino e fala assim, pô, show de bola, hoje é treino de 5. Aí chega lá, você quebra o treino, você dá um treino de 10, por exemplo. Caraca, não foi a mesma coisa. E aí o teu organismo não entendeu o que ele faz, ele gasta mais energia, ele é obrigado a produzir mais hormônios, ele é obrigado a combater muito mais coisas do que ele combateria com o treino que ele já está acostumado. Beleza? Né? E aí, imagina só, você está treinando todo dia com a mesma pessoa. Aí você vai visitar a academia do amiguinho, né? Aí chegou lá, são treinos diferentes, a pessoa se mexe diferente, a forma de treinar é diferente. Você não fica no outro dia dolorido, ou você não cansa mais rápido, ou você não quer nem cansar em si, você não fica ofegante, a sua relação com a intensidade não é diferente, é a mesma coisa que vai ser dentro do teu organismo. Quando o professor ele planeja todo o treinamento, ele faz com que essas oscilações de intensidade, de volume, essas oscilações de estresse, né? Ela desestabiliza o teu organismo constantemente e com isso você esteja sempre em evolução. Claro, não é só mudar a intensidade, ela tem que ter uma lógica. E aí para isso serve o planejamento. Tranquilo? Então isso é muito importante, né? O que precisa mudar essa semana fiz uma visita chegando... Pô, minha vista tá horrível. Essa semana fiz uma visita, chegando lá, rolou o aquecimento, minutos de posição e rola de 5 minutos. Exatamente isso. Fala que o professor vai ver minha live? Show de bola. A gente tem que quebrar isso, né? A gente tem que fazer parte de um movimento, desse movimento, né, que a gente está fazendo, de criar uma outra estrutura para olhar para a aula de jiu-jitsu, que é o que a gente está fazendo. Show? Então, consegue entender? E aí, o que precisa mudar no organismo, né? Para utilizar mais gordura. Então, falei que eu tenho que mudar o organismo do meu aluno para ele utilizar mais gordura. Presta atenção. O treinamento para combater a obesidade, para gerar condicionamento, na verdade, né, do jiu-jitsu, que a estrutura bem elaborada, ela é bem parecida, né? Aí o que vai mudar é de repente o tempo que você vai passar mais numa fase ou na outra. O que você precisa é criar dentro do organismo do teu aluno, tá, mais estruturas que utilizem a gordura como fonte de energia. Preste atenção, de novo, você precisa criar dentro do organismo do teu aluno mais estruturas que utilizem a gordura
como fonte de energia. Beleza? E aí vem aqueles famosos treinos aeróbicos, aquelas corridas e aquelas caminhadas que você já escutou falar a tua vida toda, desde que você nasceu. Talvez você escute as pessoas falar: ah, perder peso, estou correndo para perder peso, estou caminhando para perder peso, estou nadando para perder peso, estou pedalando para perder peso. Já ouviu isso, não já ouviu? Então, mas é isso que você vai fazer com o teu jiu-jitsu. Só que você não vai correr, não vai pedalar, não vai nadar. O que você vai fazer é, você vai criar treinos aeróbicos dentro da sua aula de jiu-jitsu. Você vai criar treinos longos. Estão anotando isso, né? Você vai criar treinos longos. E como é que eu crio isso, Lúcio? Cara, se você não tem nada, analisa o que você faz na tua aula normalmente. Qual é a base que você faz? Pô, Lúcio, todo dia eu faço 5 treinos de 5 minutos. É isso que você está fazendo? Vamos mudar isso agora? Vamos mudar a partir de hoje? E aí, você que está assistindo essa live agora e você que vai assistir no YouTube depois, né? Vamos mudar isso. Pega o que você está fazendo. Está fazendo 5 treinos de 5 minutos? Então você está dando estresse no organismo dos seus alunos de 25 minutos. Pega 2 dias na semana e dá um treino de 25 direto, sem parar. O que vai acontecer? Ele não vai aguentar fazer na mesma intensidade, lógico. E aí ele vai ter que diminuir a intensidade para aguentar esse tempo todo. Mas você cria dentro do organismo dele um estresse, né, de movimentação de sangue, um estresse, né, diferente dentro do organismo, um estresse dentro das estruturas que já estão lá, mas você vai criar outra. Preste atenção, esses treinos longos fazem com que o teu coração bata mais vezes, mais acelerado. Esse treino longo, ele cria, né, um fluxo sanguíneo por mais tempo em todas as musculaturas que você está utilizando, e esse fluxo sanguíneo por mais tempo, nos capilares que estão nas musculaturas, o teu organismo entende assim: cara, esse sangue está entrando aqui, está aumentando a pressão aqui. Então o que eu preciso para aliviar a pressão? Eu preciso criar mais vasos sanguíneos, com isso eu vou aliviar a pressão. Então o seu corpo sofrendo isso várias vezes ali, ele começa a criar ramificações desses vasos sanguíneos, o que é ótimo, porque se chega mais sangue na musculatura, chega mais nutriente, sai mais inflamação, mas também chega mais gordura. Porque quando eu quebrar a gordura lá no tecido adiposo, no meu tecido de gordura, essa gordura vai vir pelo sangue. Então chega mais gordura. E aí, lá dentro, tem que ter mais estruturas para utilizar essa gordura que está chegando. E olha que legal, esses treinos longos, causando esses estresse ali, teu corpo vai falar assim: cara, tá chegando muito sangue, tá chegando muita gordura, tá chegando mais gordura no caso, tá chegando mais oxigênio, eu preciso criar mais estruturas dentro dessa musculatura, desse organismo, que utilizem esse oxigênio, que utilizem essa gordura. Eu preciso de mais estruturas que produzam mais energia. E aí ele começa a criar essas estruturas, que a gente chama de mitocôndrias. Mas não precisa gravar esse nome, não. É só você saber que vai ser criado mais estruturas que utilizam gordura. Tranquilo? E aí essas estruturas que vão ser espalhadas ali dentro dessa musculatura, tá? São muito importantes, mas elas ainda não estão com sua total eficiência, só estão sendo criadas. Se eu fizer esse treino uma vez, cria? Não, porque precisa ser uma adaptação crônica. O que é isso? Precisa ser repetitiva, e por isso que tem planejamento, que é o meu tópico 6, né? Por isso que tem que ter o planejamento, porque com planejamento eu sei quanto tempo eu vou colocar os meus alunos sob esse estresse. Consegue entender isso? Isso é com jiu-jitsu, cara. Tu não vai botar o teu aluno para correr. É com jiu-jitsu, é na tua aula. E é isso que você vai falar pro cara quando for lá na tua aula, para poder saber sobre obesidade. Como que ele perde peso, como que ele abaixa o peso, como que ele combate a obesidade, como que ele vai se tornar mais saudável, como que ele vai se tornar com mais saúde. Não só obeso, mas qualquer um, né? Tu vai planejar dessa forma. Tu vai falar para ele: olha só, aqui na minha aula, tantos dias, nessa fase que a gente está agora, está trabalhando tempos longos. Aí ele: mas o que é isso? E aí você vai explicar para ele. Porque esses treinos vão melhorar a forma como o seu corpo conduz a gordura que a gente vai quebrar durante o treino. E não só aqui, mas quando você estiver em casa sentado, vendo televisão, quando você estiver no teu trabalho. Por isso que a gente vai criar uma sistemática para que isso aconteça. E aí você vai planejar isso, claro, né? Mas consegue entender como isso é muito importante e como está na sua mão.
e você não está sabendo usar, claro, ou às vezes até faz, mas não faz de forma crônica, de forma organizada, de forma sistematizada, e por isso às vezes não vai surgir o efeito. Por isso que eu falei, tu só vai perder o peso, não vai fazer com que o organismo realmente combata. E aí você criou, pô, mas olha só que legal, lembra que eu falei que a obesidade também dá problema cardíaco? Lembra disso? E aí também altera a pressão, porque o tecido adiposo comprime mais as artérias, né? Às vezes comprime mais a musculatura, aumenta a pressão interna do teu organismo e o sangue tem mais dificuldade para passar. E essa dificuldade que o sangue tem de passar aumenta a sua pressão diastólica, que é a pressão baixa, que faz com que o teu coração bata mais vezes e tenha que tentar bater com mais força, só que isso de forma patológica, né? E ele começa a criar uma deficiência, a sua pressão, tem que aumentar a pressão alta para poder combater essa pressão baixa que está subindo, beleza? Isso patologicamente. E aí, o que a gente vai fazer com esses treinos longos? O teu coração começa, aí você tá, olha só, você tá criando distúrbio de pressão com o teu treino, mas de forma consciente. Então você vai aumentar essa pressão sim durante o treino, mas de forma consciente. E aí o coração do teu aluno durante esse tempo, eu dei o exemplo dos 5 treinos ali de 5, né? Uma realidade que eu criei aqui como se fosse a sua realidade. Você botou um treino de 25 minutos 2 vezes na semana, por exemplo. Tá? Poderia ser 3, Lúcio? Pode, claro. Né? Como eu falei, eu gosto de alternar, né? Porque eu entendo, né? E é lógico para a evolução do organismo de forma saudável, para o condicionamento, que a gente alterne as cargas. Então, se você vai fazer 3 vezes disso, você vai fazer 2 vezes na semana de outra forma. Não treinos longos, mas treinos de outra forma, beleza? E vice-versa. Só isso já vai te ajudar pra caramba, beleza? E aí, o coração do teu aluno, o sangue vai circular mais vezes. Eu falei que o sangue circula mais vezes nas musculaturas e por isso cria mais vasos sanguíneos, para poder aliviar a pressão também, né? E no teu coração também, teu coração começa a se mover mais, esse sangue está circulando, começa a bater na parede do teu coração, e aí aquela parede, de forma crônica, um treinamento planejado, vai alargando a cavidade interna do teu coração. E essa cavidade mais alargada comporta mais sangue. Galera, eu estou falando de coisa muito pequena, mas que ao longo do teu dia, ao longo da tua vida é muita coisa. Então, esse estresse, né, chama de estresse de enchimento, faz com que teu coração comece a comportar mais sangue. Se ele comporta mais sangue, quando ele contrai mais sangue. Então, ele começa a criar uma adaptação que na hora que você não estiver treinando, daqui a um tempo de treinamento, o teu coração bata menos vezes para poder alcançar teu corpo todo. E aí você gerou saúde no coração da pessoa. Olha como a gente, treinando uma coisa, vai ganhar outra. Beleza? Anotou isso, galera? Olha só, você acabar de ter uma aula de fisiologia aplicada a jiu-jitsu, beleza? Nem na faculdade você vai ter. Se tiver alguém aqui da educação física vendo agora, ou que vai ver depois, você nunca teve isso com o jiu-jitsu, eu tenho certeza disso, beleza? Várias pessoas da educação física, às vezes, vão falar comigo, quando eu explico essa parte, cara, nunca tive isso na faculdade. Isso é muito legal, beleza? Mas agora você entende. E posso falar uma parada? Você está entendendo mais do que muita gente que está lá. E aí, esses são os treinos longos. Ah, Lúcio, eu só tenho que dar treinos longos? Não. Lembra que eu falei que você tem que alternar? E aí a gente vai pegar os treinos curtos. Eu não falei que os treinos longos de forma adaptada, de forma sequencial, né, crônica, ele vai dar essas adaptações, vai criar mais essas mitocôndrias, que são estruturas que utilizam mais o oxigênio e a gordura. Então, os treinos curtos vão potencializar essas estruturas, tá? Mas não pode ser aqueles treinos muito curtos sempre, não. Pode ser esses treinos? Pode? Claro que pode. Por quê? Porque esses treinos, eles têm uma particularidade, né? Se for treino de velocidade, 20 segundos, por exemplo, ele tem uma particularidade muito nas fibras brancas, que eu já até fiz um post. Se você não viu, vai lá no meu feed e olha esse post que eu fiz sobre fibras vermelhas e brancas de treino de velocidade, aplicado ao jiu-jitsu, beleza? Então, esses treinos muito curtos têm mais essa peculiaridade. Mas como esses treinos ele não ocupa a tua aula toda, tem como você começar com esses treinos e depois você ir para o treino de acidose.
também já fiz postagem sobre isso aqui, tá? Porque nos treinos de acidose, você vai criar um estresse, né, nessas estruturas que foram criadas, beleza? E aí, quem viu meus stories hoje, que eu postei hoje, que os treinos lá na academia, foi lá no CTVA, foi um treino de 15, foi um treino de 10, foi um treino de 5, e depois foram 4 treinos de 2 minutos, esses treinos de 2 minutos no final dos treinos longos não são para a acidose em si, né? Mas são principalmente para potencializar o desgaste aeróbico que eu estava tendo. Potencializa, porque é um estresse muito maior nessas estruturas que já estão criadas. Consegue entender isso? Olha só, quando você consegue entender e mexer nisso, cara, tu tem milhares. Num dos cursos que eu dou, um curso até que é o curso sobre estresse, eu falo que eu dou uma planilhazinha e nesse curso, né, eu falo que são 2.000 possibilidades de estímulos de aula. Aí teve uma pessoa que botou assim, 2.000 possibilidades? Sim, 2.000 possibilidades de estímulo de aula, porque toda vez que eu troco a ordem, que eu mexo nessa estrutura, que eu aumento o tempo, que eu diminuo o tempo, ele tem uma lógica dentro do organismo do aluno. Então é uma possibilidade fisiológica de aula diferente, beleza? E aí no curso completo, né, do método 7, são mais de 4.000 possibilidades só pensando nisso, tá? Não tô nem pensando em capacidades que aí você tem N possibilidades. Consegue entender isso? Mas vamos voltar lá que eu tava falando. Então, olha como eu falei do treino que eu fiz hoje, que eu mudei as estruturas dos tempos de aula, joguei os tempos curtos lá para o final da aula, e nesse caso eu não quero potencializar os treinos curtos não, eu quero potencializar os treinos longos, porque eles vieram primeiro, e já estressaram o que eu queria, e agora eu vou estressar mais ainda, de uma forma mais intensa. Tranquilo? Conseguiu entender isso? Beleza, galera? Tô falando demais? Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Tá show? Pô, galera que chegou agora, encarecidamente eu te peço, eu vou botar esse vídeo no YouTube, veja esse vídeo todo. Veja esse vídeo todo. Galera, eu expliquei coisa aqui pra vocês que vocês não vão ver em lugar nenhum. Tô mentindo? Quem tá na live desde o começo, se eu estiver mentindo, bota aí, Polos. Tu tá mentindo. Não foi nada, tu só falou baboseira. Pode botar aí. Beleza, galera? Então, olha como os treinos curtos me ajudam e os treinos longos também me ajudam. Aí, galera, eu estou combatendo com a minha aula de jiu-jitsu a obesidade. Porque eu criei estruturas conscientemente, eu sei o que eu estou fazendo e depois eu potencializei essas estruturas conscientemente, eu sei o que eu estou fazendo. Mas como que você vai mostrar isso para o teu aluno? Planejando. Planejando. Não tem como mostrar isso para o teu aluno se você não tiver um planejamento. Aí, teve uma vez que eu falei assim, planejar a aula, né? Senhor Hudson, vou parar minha live para puxar a tua orelha. Cadê você na minha aula, meu filho? Tá faltando a aula do titio Lúcio. E olha só, esse vídeo vai pro YouTube, todo mundo vai saber que você faltou aula. Que feio. Ó, mas papai te ama, papai tá te esperando lá de braço aberto na minha aula, meu filho. Sinto a falta de vocês. Quando vocês faltam a aula, eu sinto falta de vocês. Beleza? Não promete, aparece. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha só. Quando eu planejo a aula e eu tenho esse planejamento, né, em mãos, né, ou pelo menos na minha cabeça, quando alguém vai procurar a minha aula, eu posso vender isso. Olha só, tu não tá vendendo jiu-jitsu, cara. Olha só, tu não tá vendendo jiu-jitsu, tu tá vendendo saúde. Tu vai falar para a pessoa, olha só, a minha aula é planejada da seguinte forma. Eu tenho fase de treinos longos, que eu dou prioridade aos treinos longos, tenho fase de treinos curtos, né? E esses treinos interagindo entre eles, eu vou conseguir ativar mais o seu organismo. Pô, Lúcio, e atleta de alto rendimento faz isso? Faz, claro, deve. Por quê? Porque ele vai combater a obesidade? Não, porque se ele não for obeso,
Mas se ele... Ah, e se ele for magro? Tu tá falando que ele vai perder peso? Não, 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 não. Tô falando que ele vai ter eficiência em utilizar a gordura como fonte de energia. Aí ele precisa, claro, se ele perceber que o desgaste está demais, de procurar um nutricionista, fazer uma boa alimentação para compensar isso. Mas é só ele compensar. Estresse é estresse, tá? Quando eu crio essas estruturas que eu falei que eu preciso criar nos treinos longos, ela me ajuda na recuperação da luta. Lembra do vídeo que eu coloquei hoje aqui no Instagram sobre recuperação entre as lutas? Exatamente isso. Qual é a diferença de uma pessoa que está obesa, que é o tema da nossa live, para um atleta? É que a pessoa que está obesa ela vai passar mais tempo nos treinos longos do que nos treinos curtos, quando você pensar no planejamento dela total. E a pessoa que é o atleta, ele vai passar menos tempo nos treinos longos e mais tempo nos treinos medianos e curtos. Por quê? Porque é a necessidade maior que ele precisa. Só que ainda assim, pelo menos uma vez na semana, ele vai ter treinos longos. Os meus alunos sabem disso. Pelo menos uma vez na semana, e às vezes duas, quem treina a semana toda, tem treinos longos ou muito longos, né? Beleza? Tranquilo isso? E aí a importância de planejar o volume e a intensidade, né? E aí quando eu falo de treinos longos, treinos curtos, eu tô falando de volume e intensidade. Aí tá a importância de planejar isso, beleza? Criar essas estruturas que eu já falei, né? E potencializar as estruturas que eu também já falei. Beleza, galera? Consegui todo o conteúdo que eu queria passar. Espero ter ajudado demais. E agora eu vou para as perguntas. Pergunta. Vamos lá. Minha vista tá horrível, cara. Eu acho que eu tô ficando velho de mesmo. Saí dos 97 para 79 e minha vida mudou. Agora os treinos estão baseados... Tá ruim a minha vista. Os treinos estão mais focados. Show de bola. Beleza? Então, exatamente isso. Quando você consegue mudar uma... No caso, você mudou uma estrutura, né? Você estava com sobrepeso, conseguiu baixar e agora você... Com os treinos bem elaborados, você vai conseguir manter uma vida saudável. É diferente, cara, é diferente a sensação que a pessoa vai ter, é diferente. Você, na verdade, você está falando de saúde de 97 para 79, né? Você perdeu aí quase 20 quilos, né? 18 quilos. É muita coisa. Você deixou de levar 18 quilos no seu dia para cima e para baixo, olha só. É muita coisa. Tranquilo? Show de bola. Parabéns, hein, Humberto. Há 2 anos atrás... Deixa eu coçar a vista aqui, porque a luz está aqui na minha frente também. Há 2 anos atrás, vi essa pegada. Estava treinando, mas minha mente estava... Ah, tá. Aí é a continuação da outra. Beleza. Então, quando você consegue, né, focar, e aí de novo falar, o trabalho com obeso, ele tem mais de uma área trabalhando junto. Vai ser você com o teu jiu-jitsu, caso ele te procure, né? Vai ser o endócrino, vai ser o psicólogo, se necessário, vai ser, e muitas vezes e vai ser o nutricionista, todo mundo trabalhando em prol dessa pessoa, se pudesse até juntos. Isso é muito importante. Tranquilo? Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Tranquilo? E já, né, aproveitar aí, né, eu vou responder as perguntas que for aparecendo, mas agradecer quem ficou aí na live, quem conseguiu acompanhar, a galera que vai acompanhar pelo YouTube depois. E dizer, né, galera, eu tenho meus cursos, as minhas consultorias. Se você gosta da minha forma de pensar, se você, né, entende que você está precisando de uma orientação, seja você atleta, ou seja você professor, eu estou precisando de uma orientação para minha turma. Pô, Lúcio, eu não queria o curso não, eu quero uma consultoria sua. Tem também consultoria para professor. Lúcio, não, eu quero o curso. Tem os cursos para os professores, que são
importante para poder você ter essas visões, né? E muito mais. E você viu no curso que eu estava lá, mas minha dieta estava mantendo. Verdade, show de bola. Então, galera, quem quiser aí me ajudar, né, no meu trabalho, pode contratar a consultoria de professor ou de atleta, dependendo de quem você, né, tá no momento ou quer priorizar, ou, né, você comprar os cursos já vai estar me ajudando bastante. E outra forma de me ajudar, caso você não tenha essa possibilidade, né, ou não queira o curso ou a consultoria, você pode compartilhar os meus posts, comentar, marcar amigos, enviar para amigos, isso já vai me ajudar bastante, beleza? João. Tamo junto, João. Não treinar no dia seguinte ao treino ou um treino de musculação de baixa intensidade. Recuperação. Não treinar no dia ou treino de baixa intensidade. Depende depende até da fase, por exemplo. Tem fase que às vezes, mesmo uma pessoa que treina todo dia, pode ser que o professor, você no caso, o teu professor entenda que é melhor descansar. E tem fases que não. O volume total da semana é alto, então mesmo você treinando muito forte no outro dia tu vai ter que treinar. Tá? Prefiro, pensando em treinamento, dependendo do teu nível, de não parar, ok? De você ondular o tipo de estresse. Tá? E isso é muito importante, entender como que ondula os estresses. Ô Vitória, você já me ajuda bastante puxando a orelha do teu pai. Já ajuda. Tá, manda um abraço pra ele. Obrigado por você estar sempre acompanhando. E obrigado por ter compartilhado o meu vídeo lá nos seus stories, tá? Me ajuda bastante. Então, galera, isso é quando você tem, né, uma semana aí pensando na semana toda, ondular as cargas é o ideal. Treina um dia forte, treina outro dia mais fraco, tá? Isso já ajuda. Às vezes, galera, não necessariamente tão mais fraco assim. Às vezes você treina um dia forte e no outro dia, dependendo da fase que você tiver, tu vai treinar forte também. Só que você vai treinar forte, outra via metabólica, outra área vai estressar mais uma área diferente do teu organismo. Então, cuidado que não é uma receita de bolo, não existe uma receita de bolo, tá? Na verdade, é um planejamento. Então pode ser que você treine forte 2 dias, só que um dia tu treina forte um tipo de área do teu organismo, no outro dia tu treina forte outra área do teu organismo. Tudo está sempre envolvido, só que você vai treinar, vai dar mais ênfase, vai ter um estresse maior em determinada área. Isso aí é fundamental. Isso aí é planejamento, beleza? Não existe receita de bolo. Valeu, galera. Obrigado, tamo junto. Brigadão. Quem chegou atrasado nessa live, eu vou pegar esse vídeo, tá? Vou baixar aqui e possivelmente lá para quinta-feira eu devo estar postando no YouTube. Não perca esse vídeo. Eu dei muitas dicas, né? Não só dicas, mas conhecimento de fato sobre a obesidade, sobre o jiu-jitsu e dei exemplos como você utiliza na sua aula. Isso vai te ajudar bastante, beleza? Obrigado a todos que acompanharam. Meus alunos. Pena que já acabou, obrigado. Eu falo muito, daqui a pouco tá enjoando a minha voz. Tô vendo aí, teve os alunos aí presentes, show de bola. Obrigadão, galera. Então, nos vemos em outro post por aí, ou em outro vídeo, e tamo junto. Não seja todo mundo, seja extraordinário.